Shalom, queridos alunos e alunas, estamos aqui hoje para abordar um tema de suma importância acerca das Escrituras Sagradas. Iremos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, como alguns especialistas do Novo Testamento costumam dizer e apresentar esse livro. Atos dos Apóstolos fala acerca da história da igreja, mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo de instrução, nesse tempo de ministração da palavra. Pai, obrigado por esse tempo tão oportuno, pela grande oportunidade que o Senhor nos oferece em conhecer mais acerca do Senhor e acerca da Tua palavra. E hoje, em especial, Senhor, estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, aonde traz o relato da igreja, do nascimento da igreja cristã, Senhor, onde o Senhor estabeleceu a igreja para que ela fosse agência do céu aqui na terra. Que o Teu Espírito nos conduza do início ao fim dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre Atos, a história da igreja. É uma riqueza o livro de Atos. E o livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Nós já falamos acerca de Lucas há algum tempo, em algumas aulas passadas. Lucas não foi um apóstolo, ele não foi um discípulo que caminhava de perto com Jesus. Ele foi aquele discípulo que se converteu posteriormente, após a ascensão de Jesus, conheceu testemunhas oculares, com certeza, até porque ele aborda na sua primeira escrita, quando o Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele deixa claro que foi fruto de pesquisa e dele ter ouvido testemunhas acerca do ministério de Jesus. Eu quero começar lendo o livro de Atos, no primeiro capítulo. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Eu gosto dessa palavra. Aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão, aleluia, o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A leitura que eu acabei de fazer, Atos capítulo 1, do 1 ao 8, e esse versículo de número 8 é muito conhecido. Eu costumo dizer que esse é um dos versículos principais do livro dos Atos dos Apóstolos. Como todos sabem, Lucas, o autor desse livro, ele direciona esse livro a um homem chamado Teófilo, assim como a primeira parte desse compêndio, vamos dizer assim, dessa obra literária. O primeiro volume foi o Evangelho de Lucas, o segundo volume ele traz o relato da história da igreja. E a história da igreja é uma história impactante, é uma história tremenda. A história da igreja, ela é fortemente impactada no capítulo de número 2, quando o Lucas traz o relato da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa bem tradicional, uma das 3 principais festas do povo hebreu, juntamente com Páscoa e Tabernáculos. Era considerada, chamada a festa da colheita, e justamente nesse dia o Espírito Santo o Pai decidiu liberar o Espírito Santo para impactar a igreja, impactar a vida dos apóstolos, mudar
a vida dessas pessoas, levantá-los como arautos do rei, como pregadores do reino de Deus, e é exatamente isso que acontece no capítulo 2. A inauguração da igreja, conforme o texto diz, a descida do Espírito Santo, e a partir desse momento, tudo que acontece no livro de Atos dos Apóstolos, todo o registro do livro de Atos, fala acerca da história da igreja e como esses homens foram impactados, e eles também foram instrumentos de impacto na vida dos habitantes de Jerusalém, depois de outras cidades ali nas cercanias, e também as nações. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que Pedro prega o primeiro sermão, e o sermão totalmente cristocêntrico. É só você olhar e observar os detalhes do sermão que Pedro prega. Ele usa como texto base do seu sermão o texto de Joel, capítulo 2, do 28 ao 32, e o Espírito Santo usa o apóstolo Pedro de uma forma tremenda e poderosa, e só naquele dia, o relato bíblico diz que quase 3.000 almas foram batizadas. Olha que coisa tremenda. No dia de Pentecostes, eram 120 discípulos ali reunidos, foram impactados com a presença do Espírito Santo, e Deus usa o apóstolo Pedro para pregar um evangelho poderoso. O evangelho fala da boa notícia, fala da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse evangelho impacta a cidade de Jerusalém e faz com que 3.000 almas são impactadas, são levadas ao arrependimento, conforme o texto de Atos capítulo 2. E não para por aí, queridos, não para por aí. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos vai falar de um episódio muito interessante, que eu costumo dizer que é uma transição importante do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos. Fala acerca da cura do coxo, que ficava sentado ali durante anos na Porta Formosa, e eu penso, é uma conjectura minha, e que tem fundamentos que eu vou falar, que provavelmente Jesus viu aquele coxo, porque ele estava ali há muitos anos, e eu penso, isso aqui é uma conjectura minha, que Jesus pode ter olhado para aquele coxo e possa ter pensado a seguinte coisa: eu não vou te curar não, eu vou deixar essa obra para que Pedro e João sejam usados pelo meu Espírito. Porque Jesus provavelmente viu aquele coxo, Jesus poderia ter curado aquele coxo, mas Jesus, ele reservou essa obra para Pedro e João. E o texto é fascinante, é impactante. Atos capítulo 3 fala desse encontro em que Pedro e João estavam indo para a terceira oração do dia. Era de praxe todo judeu ir até o templo 3 vezes ao dia para orar, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, às 15 horas, a chamada hora nona. E é exatamente nessa hora que o apóstolo Pedro e João, eles se deparam com aquele coxo, e aquele coxo pedindo alguma coisa, materialmente falando, querendo uma moeda, e Pedro diz para ele: olha para nós, eu não tenho prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Isso é muito tremendo, esse texto. Eu fico impactado todas as vezes que eu leio Atos capítulo 3, porque ali deixa claro que os apóstolos receberam o dunamis de Deus. Dunamis é a palavra grega que traduzido ao português é poder, um poder de dinamite, um poder explosivo sobre a vida dos apóstolos Pedro e João, onde eles impactaram a vida daquele coxo, e muitas outras vidas foram impactadas através do ministério de Pedro e João. Por falar em Pedro e João, o livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo de número 12, nesses 12 primeiros capítulos, se não me engano, eu vou até confirmar aqui, você vai ver a ênfase
na pessoa de Pedro. Pedro e João, uma das duas colunas da igreja, juntamente com Tiago, irmão do Senhor. O livro de Atos traz um foco acerca do ministério de Pedro e João. Depois, capítulo 13, abrindo um parênteses, capítulo 9 fala da conversão, a maior conversão de todos os tempos, que foi a conversão do apóstolo Paulo, um fariseu, um judeu fariseu, muito radical em relação a guardar a lei de Deus. Isso era de praxe por parte do farisaísmo, de serem zelosos quanto à lei. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Paulo, mas eu estou abrindo um parênteses para falar que o capítulo 9 vai falar da conversão do apóstolo Paulo. Mas então, esses primeiros 12 capítulos de Atos, a ênfase, os protagonistas desse livro sem dúvida nenhuma, Pedro e João, e mais até a pessoa de Pedro. A gente vê o apóstolo Pedro sendo o instrumento de Deus. A gente vê também um relato, não posso passar desapercebidamente por isso, mas algo que nos chama muita atenção e é importante a gente observar é a forma como viviam os primeiros cristãos. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47, traz um relato muito interessante e um relato inspirador, motivador para a nossa prática eclesial, para a nossa prática ministerial, para a nossa prática como igreja do Senhor. Uma igreja que prezava pela doutrina dos apóstolos, uma igreja que orava incessantemente, intensamente também. Havia oração por parte da igreja primitiva. Era uma igreja que orava e era uma igreja que se relacionava. Nós estamos em tempos difíceis para isso, mas nós não podemos perder a essência da igreja cristã. Aquilo que Deus gerou no início, lá em Atos dos Apóstolos, não pode ser perdido. E aqui a gente destaca principalmente a comunhão, principalmente a doutrina dos apóstolos, uma igreja que louvava, que adorava. E um detalhe importantíssimo que me chama a atenção, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. A igreja cristã, ela não pode perder essa simpatia, essa alegria, a alegria de ter Jesus como Senhor, a alegria de anunciar o Evangelho do Reino. Essa alegria é parte da essência da igreja cristã. A igreja nasceu com essa alegria, e a alegria é uma das características e virtudes do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Então, continuando, falando acerca do livro de Atos dos Apóstolos, nessa visão panorâmica a qual nós estamos trabalhando, a partir do capítulo 13, nós temos outros personagens da igreja que são de extrema importância. Barnabé e Saulo, e depois essa ordem inverte, e depois eles se separam, mas eu sempre, quando falo desses dois personagens, Barnabé e Saulo, ou Paulo, as pessoas não podem confundir e querer relacionar a experiência de Saulo com Jacó ou com Benjamim, que tiveram seus nomes mudados pelos seus pais. O Jacó teve o seu nome mudado pelo próprio Deus. Abraão, que era Abrão, foi chamado de Abraão pelo próprio Deus. E eu percebo que algumas pessoas equivocadamente dizem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não. Paulo era um nome gentil, porque Paulo tinha dupla cidadania, como hebreu e como cidadão romano. Então, o nome Paulo era um nome que ele conseguia entrar no mundo gentílico. E isso foi importantíssimo para a igreja cristã e principalmente para o ministério de Paulo. E Saulo era um nome hebraico. Então, na verdade, essa palavra Saulo é a forma grega do nome Saul. Então, não confunda e nunca fale
que Deus transformou Saulo em Paulo. A transformação de Paulo não está na mudança do nome, mas na mudança da postura, na mudança dele, que era perseguidor da igreja, conforme Atos capítulo 8, a gente vai ver Saulo perseguindo ferozmente, caçando cristãos. Esse é um termo bem adequado para a figura de Paulo, para a figura de Saulo, até então, no capítulo 8. Só que no capítulo 9, traz a nós uma experiência fantástica, maravilhosa, impactante, que Deus proporciona ao apóstolo Paulo. E ele, através dessa experiência, ele vai declarar que nesse encontro ele foi chamado para ser apóstolo. E Paulo enfrentou muitos problemas com relação a esse título que ele mesmo designava, e ele declarava que esse título o próprio Deus havia dado a ele. Mas esse não vai ser o nosso foco de estudo. O foco de estudo com relação a Paulo e agora um pouquinho sobre Barnabé, eu costumo dizer o seguinte: quem gerou, espiritualmente falando, quem foi o pai espiritual, o discipulador de Paulo foi Barnabé. O texto bíblico, lá em Atos capítulo 10, capítulo 11, principalmente capítulo 11, a gente vai ver que Barnabé foi o único que teve coragem, porque a fama de Saulo não era boa. Havia desconfiança muito grande por parte da igreja primitiva com relação à conversão de Saulo. E Barnabé foi o único que teve a coragem de abraçar Saulo diante dessa situação e cuidar de Saulo e discipular Saulo e prepará-lo para o ministério. E há uma necessidade, abrindo aqui um parênteses, uma aplicação com relação a essa palavra, que Deus quer levantar Barnabés no nosso tempo. Seja você um Barnabé, alguém que é chamado para exercer paternidade espiritual sobre a vida de alguém. E Barnabé faz isso com excelência, porque Saulo arruma um tumulto em Jerusalém, é mandado para Tarso, até que chega um dia em que Barnabé é enviado a Antioquia, e a igreja está crescendo, a igreja está começando a experimentar um avivamento, não só lá em Jerusalém, mas em Antioquia. A Bíblia fala que Deus estava movendo de uma maneira tremenda, extraordinária, e Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém para verificar o que estava acontecendo lá. Ele fica naquela comunidade de fé e ele tem um discernimento. Eu amo essa passagem de Atos capítulo 11, porque a Bíblia diz que Barnabé vai atrás, versículo 25 do capítulo 11, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Olha que percepção espiritual, olha que discernimento esse homem chamado Barnabé teve. Ele sabia que o Paulo tinha tido conflitos lá na igreja de Jerusalém, mas ele agora vai discernir o ambiente de Antioquia, sendo como favorável para o exercício ministerial do apóstolo Paulo, que até então aqui era chamado Saulo. Ele vai lá em Tarso, busca Saulo, para que Saulo pudesse exercer o ministério. Aqui para mim tem uma lição tremenda da parte do Espírito Santo. O fato de alguém não se dar bem num lugar, numa comunidade, numa igreja, não significa que essa pessoa nunca vai prosperar ministerialmente falando. O exemplo maior que eu tiro disso é esse acerca do apóstolo Paulo. Ele não se deu bem em Jerusalém, foi um ministério tumultuado, ele teve brigas, discussões, tem um tempo na cidade de Tarso para refletir, mas alguém, um discipulador, um pai espiritual chamado Barnabé, esse era o apelido do José das Consolações, que era chamado pela igreja primitiva
de Barnabé, o pai que traz consolo. E eu acho tremendo essa expressão, porque esse apelido tem a ver com o Espírito Santo. Se a gente for estudar com profundidade a raiz da palavra Barnabé. Então esse homem vai lá, busca o seu filho, espiritualmente falando, traz ele para um contexto correto, um contexto em que ele vai se ambientar perfeitamente. Então todos merecem uma nova oportunidade, assim como Deus deu a oportunidade para Saulo exercer seu ministério, e ali ele cresce, e ali ele prospera, e ali, queridos, a Bíblia vai nos apresentar, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias do apóstolo Paulo ao mundo gentílico. Ele foi o apóstolo fora do tempo, como ele mesmo diz lá aos Coríntios. Ele é o apóstolo que entra no mundo gentílico, ele sai da caixinha, ele sai daquela mentalidade reducionista que muitos tiveram e tinham naquele tempo. E por falar nessa mentalidade reducionista, essa mentalidade religiosa, principalmente por parte de alguns judaizantes ou por parte de alguns movimentos, e aqui eu quero trazer a ênfase do capítulo 15 de Atos. E eu costumo dizer que Atos 15, para mim, é uma divisão de águas, é um divisor de águas na vida da igreja cristã. Se a decisão de Atos 15 fosse o contrário do que ela foi, provavelmente nós não estaríamos aqui. Eu quero que você reflita muito no capítulo 15 de Atos e trace como paralelo Gálatas capítulo 2, que é o pano de fundo para o texto de Atos 15, que vai falar, eu quero ler aqui, do primeiro concílio da igreja cristã, para decidir algo muito sério acerca da circuncisão. E o texto diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria, aleluia, a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, qual era a proposta desse grupo de fariseus? Eles queriam que todos os novos convertidos do mundo gentílico, do mundo pagão, os gentios são os não-judeus, os cristãos de outras nações que estavam se convertendo, no entendimento desse movimento, do movimento partido dos fariseus, eles entendiam que essa pessoa ela tinha que passar pela filtragem da circuncisão, pelo rito da circuncisão, melhor dizendo. Então, na mentalidade deles, o sacrifício de Jesus não era suficiente. Eles queriam colocar, inserir mais alguma coisa. E Paulo, ele refuta isso. O capítulo 2 de Gálatas é ótimo para a gente entender e elucidar melhor essa discussão. Eu quero recomendar a você que você leia Atos capítulo 2, o embate que Paulo tem com Pedro. Paulo bate de frente com Pedro. E ele traz ali um arcabouço da teologia cristã, da teologia da graça, falando da suficiência da graça, do poder da graça, refutando essa ideia religiosa, essa ideia de que todo cristão do mundo gentílico que se convertesse ao cristianismo, todas as pessoas que se convertessem, elas deveriam ser circuncidadas, os homens. Então, era como se fosse um neo-judaísmo, e não era isso, a proposta não era essa.
E graças a Deus que, sob a liderança do bispo de Jerusalém, Tiago, a igreja tomou uma decisão de recusar essa proposta religiosa, essa proposta em que reduziria, com certeza, fecharia o evangelho. Eu fico pensando que, meu Deus do céu, se a decisão fosse ao contrário, provavelmente, volto a dizer, muitos de nós não estaríamos aqui hoje como cristãos, como cristãs, pregando o evangelho no reino de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai relatar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas também foi um companheiro de viagem, esse que escreve o livro de Atos. Ele participou dessas empreitadas, dessas viagens missionárias, onde o apóstolo Paulo foi usado por Deus para abrir igrejas em várias partes do mundo, na Europa, na Ásia Menor. Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo, e Paulo é uma referência sem dúvida, mesmo não tendo sido um apóstolo como Pedro, que caminhou por 3 anos e meio aproximadamente com o mestre, como João também, como os outros que caminharam com Jesus, que foram testemunhas oculares. Isso não tira esse peso que Paulo teve de responsabilidade, de exercer um ministério de excelência, de ter sido um dos maiores escritores das Sagradas Escrituras. A quantidade, 13 cartas paulinas, Paulo escreveu. Gente, isso é maravilhoso, e ele diz que tudo aquilo que ele escreveu não é fruto da sua sabedoria, da sabedoria humana, é tudo debaixo de revelação, de direcionamento de Deus. Então Paulo é uma referência, até porque ele, quando diz para que a igreja fosse imitadora dele, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu não estou falando de paulinismo, eu estou falando de cristianismo, eu estou falando de um servo de Deus chamado apóstolo Paulo, em que o livro de Atos, a partir do capítulo de número 13, traz uma ênfase muito grande acerca do ministério de Paulo, das suas viagens, das suas lutas como líder da igreja em alguns lugares que ele passou, a luta contra o Império Romano, luta contra os religiosos do judaísmo. Paulo era um ser humano extraordinário, principalmente porque ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o livro de Atos, ele basicamente trata da história da igreja, fala dessas figuras principais, Pedro, João, do capítulo 1 ao capítulo 12, depois, a partir do capítulo 13, até o findar, fala sobre a pessoa do apóstolo Paulo. E para finalizar, acerca do livro de Atos, que eu vejo como muito interessante, o livro de Atos não tem uma conclusão. Não sei se você já reparou, mas o livro de Atos não tem uma conclusão. Quando você lê os últimos versículos de Atos, o livro de Atos não tem uma conclusão, ele diz assim: durante 2 anos, versículo 30, capítulo 28, versículo 30, durante 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ela não tem uma conclusão, não tem uma despedida. Por que será? Há um consenso entre os teólogos do Novo Testamento, estudiosos, exegetas, de que o livro de Atos não tem uma conclusão pelo simples motivo, e simples e grande motivo, é porque a história da igreja continua. Se Atos registra o início da história da igreja cristã, desde os seus primórdios, onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e aí fala sobre o ministério dos principais apóstolos, Lucas, ele foi brilhante, e ele teve discernimento, podemos dizer que ele teve discernimento espiritual, para não concluir o livro, porque a história da igreja continua. Eu e você fazemos parte
da história da igreja. Tantos outros que fizeram parte da história da igreja. Nós temos a história da igreja, dos pais da igreja, nos séculos vindouros. Nós também tivemos a história do metodismo primitivo, o movimento metodista na Inglaterra, por parte de John Wesley. Nós temos uma vasta história nesses 2000 anos, e nós fazemos parte dessa história, a história de Atos. Por isso que não há uma conclusão. Amém? Que você possa entender isso, que você faz parte da história cristã. Nesses mais de 2000 anos de cristianismo, proclame o que os apóstolos proclamavam. O evangelho que eles proclamavam era claro, era o evangelho do reino de Deus. Essa é a principal temática do evangelho: anunciar, proclamar o reino de Deus, e que sejamos apregoeiros desse evangelho genuíno, desse evangelho que está registrado em Atos dos Apóstolos, desse evangelho que foi pregado por Pedro, por João, por Barnabé, por Paulo e por tantos outros discípulos e discípulas, por tantos homens de Deus. E nós estamos aqui para dar continuidade à história da igreja. Eu quero orar por você nessa hora, para que o Espírito Santo nos use como instrumento para a nossa geração. Que a nossa geração seja uma geração que cause impacto, que deixe um legado lindo de fé para as próximas gerações. A Bíblia mostra um Deus de gerações. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o nosso Deus. É o Deus que quer que gerações proclamem Ele. Como o salmista declara: uma geração louvará a outra geração o quê? Os feitos do Senhor. Então, sejamos nós instrumentos dele para anunciar o evangelho do reino de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Se aprofunde no estudo das Sagradas Escrituras, leia o livro de Atos, releia o livro de Atos, esteja atento e veja tudo aquilo que o Espírito Santo fez através daqueles homens lá atrás. E o mesmo Espírito que está aqui hoje, comigo e contigo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos e pedimos, segundo o poder dele que opera em nós. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, eu te dou graças por esse tempo de aula, de ministração da tua palavra. E hoje, Pai, nós estudamos acerca do livro de Atos, que verdadeiramente cada, ó Deus, experiência registrada no livro de Atos,